Boa noite, meus queridos. Tudo bem, meus amigos? Estamos aqui novamente, dando continuidade à nossa série Projeções da Consciência, Projeção da Consciência para fora do corpo, 3 décadas de autoinvestigações. Primeiro vídeo, falei sobre a minha primeira projeção consciente para fora do útero da minha mãe. O segundo vídeo, eu falei sobre as séries de projeções lúcidas que eu tive quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, quando eu imitava o super-herói americano, que era um filminho que passava no SBT, muito interessante, e aquilo era um verdadeiro fator motivador para eu me decolar lucidamente fora do corpo. Ali foi a primeira sequência de projeções lúcidas em série que eu explico nesse vídeo. Muito interessante também. No caso, as projeções em crianças, né? Então a primeira intrauterina, a segunda na primeira infância, e a terceira já mais ou menos na época quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, quando eu tive uma febre de uma doença de hepatite, onde eu, decorrência da febre, eu tinha uma série de projeções conscientes consecutivas e projeções de consciência contínua, microprojeções de consciência contínua. Eu explico também nesse vídeo como que funcionava no meu caso, na minha autoinvestigação. Porque projeciologia, queridos, vamos deixar aqui bem claro, é diferente de você pesquisar as experiências de terceiros, como se vocês quiserem pesquisar as minhas. Não tem problema nenhum. Porém, projeciologia, ela se faz fundamentalmente através da autoinvestigação, ou seja, a própria pessoa, ela procura, através de vários meios, produzir a sua própria saída lúcida para fora do corpo. Então, dando continuidade, quarto vídeo eu expliquei sobre a possibilidade de nos projetarmos lucidamente a partir da instalação do estado vibracional. Vídeo também que eu considero fundamental, é um outro fator indutor de projeção lúcida. Hoje eu vou falar sobre o quinto vídeo, que foi sobre a minha experiência quando eu, após saturar a minha mente da ideia de visualizar e detectar para ver se realmente é verdade, era na época, né? Se realmente era verdade essa questão de existir o tal cordão de prata ou cordão prateado, tá? Dentro da literatura mística, esotérica, parapsicológica e por aí vai, é comum encontrarmos a descrição de que existe um cordão que une este veículo, este corpo, esse segundo corpo, que sai de dentro deste corpo físico, sai de dentro do meu corpo, no caso, e a literatura descreve a existência de um cordão que une este segundo corpo, este que se projeta para fora deste aqui, e este cordão une este segundo corpo ao nosso corpo físico. Uns autores dizem que é conectado na região da cabeça, outros autores dizem que é na região cardíaca, outros autores dizem que é na região umbilical. Independente aonde une, que no meu ver é secundário, o meu interesse na época era eu mesmo ter a certeza se tal cordão é uma fantasia ou é um fato. Bom, num dado momento, essa experiência se deu há mais de 10 anos atrás, num dado momento eu me vi fora já do corpo. Eu me despertei extrafisicamente, eu já estava projetado fora do corpo, eu estava dentro do meu quarto,
flutuando fora do corpo, e a saturação mental, ou seja, a ideia persistente do alvo mental projetivo. O que significa o alvo mental projetivo, gente? É você ter uma meta clara, objetiva, lúcida, e que você se motive potentemente. Não basta que seja uma pequena motivação. Você precisa se motivar potentemente. Olha bem, é uma motivação muito potente para que você consiga, ponto 1, se projetar para fora do corpo com lucidez, se despertar fora do corpo. Ponto 2, a execução da meta projetiva, o alvo projetivo propriamente dito, já quando você está já numa condição lúcida, extracorpórea, ou seja, você já sabe que você está totalmente fora do corpo e você sabe que está fora do corpo e percebe-se lúcido, totalmente lúcido, com todos os seus juízos de discernimento, racionalidade, capacidade de percepção, lucidez, memória, sensações, emoções, isso tudo totalmente fora do corpo biológico. Bom, no caso desse exemplo que eu estou dando, o meu alvo mental era que após a segunda etapa projetiva, que é a primeira é a pessoa conseguir se despertar já fora do corpo. É muito mais fácil que a pessoa consiga acordar extrafisicamente já projetado fora do corpo do que ela conseguir desencadear a decolagem completa, lúcida, desde o período anterior à projeção ao período da decolagem extracorpórea até o período extrafísico, extracorpóreo propriamente dito. É muito mais difícil a pessoa passar pelas 3 fases de maneira lúcida do que ela, de alguma forma, aplicando alguma técnica ou a partir da própria técnica que ela cria, conseguir se despertar já fora do corpo, sem passar pelas fases anteriores que eu narrei agora. No caso, aconteceu comigo exatamente isso. Quando me dei conta, eu já estava fora do corpo, flutuando. Você já deve ter tido essa vivência, é muito comum. Aqui no meu consultório, eu sou um parapsicólogo clínico, eu atendo muito aqui, mais de 90% dos meus pacientes são aqueles considerados sensitivos, hipersensíveis, médiums, parapsiquistas. Mais de 90% aí narra experiências de projeção consciente e é bem comum que essas pessoas tenham experiências de estarem fora do corpo, dentro dos seus quartos, que é o ambiente mais fácil da pessoa se despertar, que é o lugar mais seguro que ela tem praticamente na vida dela, o seu próprio quarto de dormir. Então ali eu me projetei, ali eu estava consciente, e no momento que eu estive lúcido da minha condição de consciência projetada, totalmente fora do meu próprio corpo, eu lembro que eu olhei para trás e vi o meu corpo deitado na minha cama a mais ou menos uns 3 metros de distância, e eu numa altura do teto do quarto, e me veio a meta projetiva, que era o cordão de prata. Onde está esse cordão de prata? E muito, muito interessante, muito legal mesmo, eu pude ver o tal cordão de prata, e eu vou comentar um pouco sobre a minha percepção completamente lúcida, como eu estou agora aqui falando com você, a respeito disso que é comentado, que é narrado, que é descrito como cordão de prata. Tá? Existia alguma coisa que saía de trás da minha cabeça, e grudava na minha cabeça. Assim, na minha vivência, olha bem, o cordão de prata, isso que se chama cordão de prata, saía da minha cabeça, de trás da cabeça,
e grudava na região da testa, do meu corpo físico oco, que estava deitado na minha cama. Bom, eu vi um cordão? Não, eu não vi um cordão. Então eu quero deixar bem claro aqui que o nome cordão de prata é um nome muito ruim para descrever isto que é chamado de cordão de prata. Primeiro que não é um cordão. A imagem que eu vi é muito parecida com filamentos, é muito mais parecido com teias de aranha muito sensíveis. Parece seda, parece um fio de seda que não tem uma membrana característica de um cordão. Quando a gente imagina um cordão, a gente imagina um cabo praticamente, que tem uma determinada membrana que o envolve, que separa do meio. Bom, isso que é chamado de cordão de prata não é um cordão e parece um filamento de pequenas fibras, parece uma fibra de vidro. Quando começa a enrolar dentro dos carretéis de fibra de vidro, que fica como se fosse, até é difícil de descrever, parece não é nem um fio, quando inicia o processo de desenrolar a seda e vai formando novelo, né? Vai formando novelo de algodão, novelo de seda, ou até mesmo a teia de aranha, que fica aquele fio que é formado por milhares de fibras, microfibras, porém brilhante, interessante também esse filamento, tá? Eu acho que um nome interessante seria um filamento fibrátil, né? Filamento fibrátil, ou melhor ainda, vibrátil, porque o que compõe esse filamento é como se fossem fibras magnéticas. De coloração não é prateado, tá? Interessante também, não é prateado. A gente imagina uma cor prata, tá? Cuja cor prata nós temos referência à nossa... Dá uma arrumada na luz aqui. Nós temos referência da cor prata de acordo com a nossa percepção do nosso olho físico, porém, esse cordão, ele não é luminoso também, e ele parece uma coloração um pouco opaca, tá? Um pouco, como poderia explicar, cuja característica não chega a ser prata, mas também não chega a ser branca. Fica mais ou menos no meio termo e tem uma coloração um pouco opaca. Tá? Ele não tem uma certa luminosidade própria, como se fosse um cordão luminoso. Ele não emite essa luminosidade como muitas pessoas descrevem. Tá? A não ser que o meu cordão de prata, na época que eu observei, aparentou-se daquela forma. Tá? Então, deixo aqui também a instigação para que você examine também o seu próprio, entre aspas, cordão de prata, para que você veja mesmo se é um cordão ou não. Tá? Então, outra coisa interessante do cordão de prata é que, além de não ser um cordão, ele só aparece a uma determinada distância do corpo físico. Se a pessoa que se projeta para fora, ela ultrapassa essa esfera de aparecimento desse cordão de prata, ele some, né? Então esse cordão, ele some do raio de ação. Então, deixo aqui a minha instigação para você. Então, essa foi a minha experiência com cordão de prata. Imediatamente após a minha percepção, eu me vi com muita vontade de voltar para o corpo, que era para eu não esquecer da vivência, e ali eu procedi as minhas anotações dentro do meu caderno de autoinvestigação. Valeu, meus queridos. Fico por aqui e aguardo você
no vídeo de sexta-feira. Então, sexta-feira eu falarei sobre o fenômeno da projeção consciente que está relacionado com o sexo. Valeu? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Uma ótima semana para você.